Alô, gente, bom dia! Hoje nós vamos conversar com a Eunice Espínola, que está desenvolvendo um projeto Helenas Não Se Calarão. E vamos conversar hoje sobre o feminicídio. Olá, tudo bem, Eunice? Olá, Jadiara. Bom dia a todos os ouvintes, que estão aí acompanhando o nosso trabalho. Obrigada a você pela oportunidade de estar trazendo o Helenas Não Se Calarão a essa emissora e esse programa maravilhoso. Bom, explica um pouquinho pra gente como que vocês tiveram a ideia de começar o Helenas Não Se Calarão. Ó, o Helenas Não Se Calarão, na realidade, ele começou já tem. É um projeto que eu faço, eu sou palestrante e falo sobre o combate à violência doméstica e familiar, já tem uns 10 anos já. E esse ano eu senti a necessidade de colocar esse beija-flor para trabalhar em conjunto, né? Porque a gente vai falando, 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 chega uma hora que parece que você está falando para as paredes, né? Não é desanimando, mas é uma realidade que a gente vê que há necessidade de muito mais pessoas falando sobre o assunto, né? E nós criamos um grupo no Zap. E esse grupo encheu, veio mais de 30 pessoas para, não, eu quero trabalhar junto, tal, tal, tal. E você sabe que na hora que junta, nem todo mundo vem sabendo o objetivo, né, da ação. E nós pegamos esses voluntários, fizemos uma peneirada e achamos a necessidade de criar sim uma ONG. Por quê? Nós somos células. Nós temos células da saúde, do esporte, da cultura, da educação, da multiculturalidade, da arte e cultura. São células que estudam independentes, né? E nos unimos para levar de forma de palestras e performances artísticas nas escolas, faculdades, teatros, Câmara Municipal, é, já estivemos em prefeituras de bairro, em escritório político, em tudo quanto é canto que você achar. Surgiram os grupos do WhatsApp e vocês foram se reunindo. Criamos um núcleo, os núcleos, as células, né, para fazer esse trabalho, e veio a necessidade de criarmos uma ONG. Por quê? Como são todos voluntários, nós temos custos, né, para ir e vir, para estar, para poder. E nós estamos, graças a Deus, sendo bastante solicitados para estarmos, né, porque nós trabalhamos a violência da forma da prevenção. Nós pregamos a prevenção, nós falamos sobre a prevenção, nós abordamos dessa forma, porque a Lei Maria da Penha, ela já existe para fatos consumados, né? Então, a gente sentiu essa necessidade, a gente tem que ir na raiz, tem que ir na origem, tem que ir lá na criancinha, na escola, e começar a buscar, né, o porquê desse crescimento tão grande de violência, porque na realidade o mundo era para estar se transformando em algo melhor e nós estamos vivendo um retrocesso, né? Então veio essa preocupação. E abrindo um parênteses, o Helenas nasceu pela história de minha mãe. O Helenas não é um nome escolhido assim, foi o nome de minha mãe, Helena Arminda de Carvalho, que nasceu em 1927, sofreu todas as violências doméstica e familiar, de que nasceu até os 23 anos, que é onde nós narramos a história dela. E em cima da história dela, nós construímos esse trabalho de prevenção, né? Minha mãe, quando nasceu, ela foi jogada no rio, porque a mãe dela não queria. Então, foi a primeira violência que ela sofreu, já foi ao nascer. E aos 13 anos de idade, ela foi dada em casamento para um homem já formado, só que era um alcoólatra. E esse alcoólatra cometeu todo tipo de violência com ela também, né? Todas as possíveis e imagináveis.
e até ela teve as duas primeiras filhas dela morreram de fome e desnutrição, né? E doenças em si, e aquelas crianças morreram ainda pequenas. E aos 23 anos, onde eu encerro a história de Helena, foi quando ela fugiu grávida dele novamente, da terceira filha. E ela só conseguiu ter a filha e, graças a Deus, a vida seguiu, né, com todas as dificuldades que ela enfrentou a vida toda, mas nós contamos a história dela até aí, até os 23 anos, onde ela conseguiu a liberdade dela, né, desse homem que a violentava de todas as formas. E eu tive essa necessidade de pregar. Eu digo assim, eu virei uma pregadora contra a violência doméstica e familiar por conta da história de minha mãe. Por isso, Helenas não se calarão. Vocês estão online e em todo o Brasil ou somente no estado da Bahia? Nós estamos, a nossa sede é aqui na Bahia, mas nós temos células em São Paulo, temos uma célula também em Angola e na Itália. Nossa, Nós já parabéns. estamos. Ah, obrigada. Hoje nós estamos num grupo enxuto de 30 pessoas, uma organização da ONG, tudo. Então, nós estamos segurando para, na hora que bater o martelo realmente, a gente poder estar trazendo mais pessoas para trabalhar conosco. E isso no mundo inteiro. A gente costuma dizer que quem quiser ser, na realidade, quem quiser ser um Helenas, venha. Tanto Helenas como Helenos. Nós temos homens e mulheres trabalhando na nossa ONG. E nós nos chamamos assim, Helenas e Helenas. A Helena Eunice, a Helena Mor, né, por ser presidente e fundadora da ONG, e as nossas Helenas, diretoras, membros, os nossos Helenos, diretores e membros, que fazem esse trabalho muito gostoso. Tá? Parabéns para a iniciativa. Falando em dados, como que você que eu iria falar da questão da estimativa em relação ao feminicídio no Brasil, mas eu acho mais interessante saber como é que funciona o trabalho de vocês. É um trabalho didático ou vocês também Sim, oferecem apoio às mulheres que vêm sofrendo esse tipo de violência? olha, nós, na realidade, nós trabalhamos praticamente com direitos humanos, que nós atendemos de criança a idoso, homens, mulheres, todo ser humano que sofre um tipo de violência, né, nós estamos abordando. No mês de maio, nós direcionamos as nossas palestras para o combate à violência sexual contra criança e adolescente. No mês de junho, nós trabalhamos o combate à violência ao idoso. E agora, no mês de julho, nós estamos iniciando o nosso trabalho no direcionado ao feminicídio, que é o mês do feminicídio, né? Então, cada mês a gente pega uma temática e a gente leva, né, através de palestras. Nós palestramos sobre o tema e buscamos mostrar que há necessidade do respeito para com o ser humano, para com o próximo, né? Porque se não houver respeito, nós não vamos conseguir, né, mudar, transformar. Então, a gente fala assim, muita gente fala assim, não precisa amor. Amor é necessário, sim, mas hoje o respeito vem na frente do amor. Porque muita gente está matando por amor, muita gente espanca por amor, muita gente violenta por amor. Então, que amor é este? Então, acho que a palavra-chave do Helenas Não Se Calarão é o respeito. É por respeito que lutaremos. Com muito orgulho, há 2 anos atrás, eu recebi um presente de uns meninos, meus meninos de Angola, que fizeram a música para o Helenas, Não Se Calarão. Né? E eles batem, eu fico muito orgulhosa, porque na África é um continente muito violento, né? Principalmente contra as mulheres,
e eles fizeram essa música para gente, que é Por Respeito que Lutaremos. E eu fiquei muito emocionada, porque veio numa hora que eu estava já pensando em desistir, sabe? Eu recebi umas mensagens, porque, pasme, mas tem mulheres que estão tão acostumadas com a violência e achar que é normal aquilo que elas passam, que eu recebi uma mensagem direta de uma pessoa que disse assim: vá lavar roupa, viu? Vá cuidar da casa. Eu apanho Nossa. meu marido, nós apanhamos dos maridos delas e a gente está feliz, a gente está bem. Eu, sabe, tomei aquele choque, fiz, meu Deus, em que mundo eu estou, né? Aí falei, chamei meu marido e disse a ele, fez, poxa, eu acho que eu vou parar, sabe, com essa ideia. Aí ele fez, não, não vamos parar. A gente tem que continuar, que meu marido também, ele é o secretário-geral da nossa ONG, né, trabalha com a gente. E, enfim, quando aí tá aquele desânimo, aí chega uma mensagem no meu zap, né? Os meninos lá me chamam de tia, que é a maneira respeitosa que eles têm para tratar nós mulheres mais velhas. Aí ele, tia, temos um presente para a senhora. Aí quando eu coloquei a música para ouvir, menina, eu me arrepiei agora, sabe? Na hora foi assim, uma explosão de choro, de emoção, que eu disse, gente, eu não posso parar. E aí veio, e quando foi agora, em janeiro, não, acho que foi logo depois do carnaval, eu comecei a conversar com esses membros que hoje estão no grupo, né, que estão na ONG com a gente, e eles disseram, não, vamos trabalhar em cima disso aí, vamos dar continuidade nesse seu trabalho, e e veio logo em seguida, acho que uns 15 dias depois, falei assim, não, nós temos que virar uma ONG, nós precisamos de dinheiro para ir e vir, estar, e por mais boa vontade que a gente tenha, por mais que cada um tenha a sua condição financeira, mas nós temos que ter um recurso, né, para poder estar, porque o que nós estamos abordando nós estamos não é nem na contramão, mas nós estamos indo na origem, né? Nós estamos indo lá embaixo, onde a gente vai resgatar esta preocupação de ter o respeito pelo próximo, né? É, mãe respeitar filho, filho respeitar a mãe, vizinho respeitar um ao outro, né? O respeito, né? De você, o simples você entrar no ônibus e a pessoa levantar para você porque você está com a expressão de cansaço. Não vou nem dizer que porque você é mais velha, porque você é isso, você é aquilo, mas você olhar na expressão da pessoa e ver, ela está cansada. Sente aqui, minha filha, no meu lugar, que eu estou mais descansada que você. Eu achei Isso, muito gente. importante isso que você falou. Eu realizei uma pesquisa e lancei um livro sobre a origem do Sim, racismo. E, de acordo com os pesquisadores, o primeiro passo de você. Porque existe algo chamado memória coletiva. O que seria sim, isso? Aquilo que a gente vê passar de pai para filho, e é um discurso que vai sendo alimentado e vai permanecendo na sociedade. Então, a primeira forma que você tem de criar um processo de se libertar do racismo, da violência, é através de um processo educacional. Então, desde sim. pequenininho, as meninas e os meninos têm que ouvir que eles têm que ter o respeito pelo outro. E através das suas palestras, você vai construindo esse processo de libertar as pessoas dessa dificuldade que é a violência, né, de gênero. É muito importante esse trabalho que vocês vêm realizando. A violência de gênero, né? A gente vai, volta e bate na mesma tecla. O respeito, né? O respeito pela sua vontade, o respeito pelo que você quer ser, né? Eu passo uma situação, eu gosto muito de usar as minhas
as minhas experiências, porque é onde eu tenho mais respaldo para falar sobre elas, né? Eu sou militante política também, gosto de política, não me candidato mais, já me candidatei, mas eu sou jornalista e eu sou escritora, e dentro de toda essa experiência, né, e já tenho idade, então vamos colocar assim, dentro de todas essas experiências que eu passei em minha vida, eu observo uma situação muito delicada, onde você coloca, é, hoje se exige muito a questão de respeito ao gênero, mas eu volto a bater na mesma tecla. No momento que eu te respeito pelo que você é, sabe? Eu fui convidada há uns anos atrás para fazer um projeto de lei em defesa da mulher negra. E eu sentei com um deputado e disse a ele, deputado, eu não posso fazer um projeto para defender a mulher negra. Aí ele se assustou, né? Por quê? Eu falei, deputado, eu no meio das negras, eu sou branca. E no meio das brancas, eu sou negra. E vai ficar uma situação muito delicada para mim, porque as pessoas não me aceitam. Né? Eu não me denomino parda, porque pardo é pejorativo. E eu digo sempre que a minha cor é o meu grito, a minha voz. Então você vai ver a minha cor através da minha voz e não através da cor da pele, porque isso não diz nada, não desmerecendo, mas no momento que eu te respeito, você branca, você negra, você índia, você chinesa, é a Jandiara que eu estou respeitando. Então, eu me recusei nessa época a fazer esse projeto eu disse a ele, eu posso fazer em defesa da mulher. Então, eu faço o projeto porque a mulher branca, a mulher parda, a mulher negra, a mulher a amarela, a vermelha, elas passam. O fato de ser mulher, ela passa por todo tipo de violência. O fato de ser mulher, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela de qualquer religião, crença, o fato de ser mulher, ela sofre. Quando nós falamos em questão de gênero, o gênero, eu acho, isso é a minha opinião, tá, Jandiara? Eu Uhum. acho que o gênero é uma opção sua, literalmente. Eu não tenho que dizer a você que você está certo e que você está errado. Eu acho que, na condição de uma mulher, de uma amiga, de uma mãe, de o que for, de um parente, de alguém que você chegue para conversar, né? Para conversar comigo, eu vou dizer, eu vou dar os conselhos. Se respeite, primeiramente, né? Porque a Então, gente precisa se respeitar. O respeito vem de dentro. então E você não já acha que tem que ter aceite um amor próprio, né? Um respeito por si para ao amor depois. nisto, porque eu não vou. Lógico que a gente vê as pessoas morrendo pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser gay, pelo fato. Hoje as pessoas matam por qualquer coisa, por uma desculpa qualquer, né? Nós vimos há tempo atrás, que foi até tema de novela, o caso da confundiram a mulher com uma traficante de criança, né? E o fato dela ter mudado a cor do cabelo, colocou, ela ficou parecida com a outra. As pessoas poderiam ter pego e entregado para a polícia, não é? Pronto, eu suspeito de Jandiara, eu vou chamar a polícia, eu vou segurar ela aqui, vou chamar a polícia e a polícia vai ver se ela realmente é ou não a traficante. Mas as pessoas querem fazer a justiça com a própria mão. As pessoas estão amargas consigo mesmo e elas vão para cima da outra para
extravasar. Eu digo sempre, a mulher não é saco de pancada. Nem a mulher, nem a criança, nem o idoso, né? E nem um homem, que o homem também sofre violências, né? E eles, ninguém é saco de pancada. Nós temos que saber se eu não estou bem, se eu estou me sentindo mal, se eu estou irritado com alguma coisa, eu tenho que buscar me acalmar e não sair batendo, matando, porque isso é irracional. É irracional. E se a gente for observar, for mais fundo, nós vamos olhar que os animais irracionais não agem desse jeito. Eles podem partir para a agressão se ele se sentir acuado, mas ele jamais agride sem estar acuado. Este é o animal irracional. E nós, homens, por que nós nos denominamos racionais e agimos por impulso? Por prazer mórbido, por prazer de ver o outro sofrendo, né? O masoquismo, o sadomasoquismo, a internet, né? Que hoje as pessoas usam para fazer o mal. São tantas coisas hoje que nós evoluímos tanto e que hoje não são usados para o bem. Então, você dar um celular para uma criança, um simples celular que você dá para uma criança e que você senta com ela, vai passear com ela, bota a criança no carrinho, bota o celular na frente da criança e você roda o shopping, o parque, a criança olhando para o celular, a criança não está tendo vida. A criança não está tendo vida. Então, assim, são tantos detalhes, são tantas, como diz a música, são tantas coisinhas miúdas, né? Que vão acontecendo que a gente vai deixando passar desapercebido e que a gente precisa ter uma visão maior de você sentar numa mesa e você desligar seu telefone, né? E deixar o telefone e olhar no olho, e você conversar olhando nos olhos, você sorrir para a pessoa. Hoje você sai nas ruas, você senta no restaurante e você vê uma família inteira sentada, todos com o celular na mão. Ele está fazendo o que ali, gente? Pelo amor de Deus. Peça a comida pelo telefone, manda entregar em casa, cada um senta no seu quarto e vai continuar na mesma situação que está ali, porque não está vivendo aquele momento. Então, são detalhes, são coisinhas que você vai linkando e que quando você vê, você faz assim, nossa, eu estou sofrendo, eu estou me violentando, porque eu estou deixando de viver, né? Porque a internet está aqui, a internet é ótima, excelente, meu trabalho é todo dentro de redes, mas eu digo assim, a gente precisa olhar no olho um do outro, né? Eu sinto essa necessidade. Eu gosto de estar aqui olhando para você, mas se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar sentada aí do seu lado, sentindo o calor humano, sabe? Porque a gente precisa disso. E vem as doenças, né? A própria depressão, que é uma doença causada pelo isolamento. Porque você vai se isolando, e quando você vê, você não tem mais paciência de conversar com a pessoa olhando nos olhos. E você, dentro da rede social, é um desenho, é um filme, os nossos jovens, né, que estão vendo os desenhos hoje são de violência pura, né? As nossas músicas, né? Não as nossas MPB, as músicas realmente músicas, mas os nossos jovens hoje estão ouvindo apologias contra a mulher de uma maneira que não tem como você chegar para ele e dizer a batida é gostosa. Se você observar, a gente mesmo acaba sai se balançando. Preste atenção na letra.
né? Preste atenção na letra da música. Não é pedir para que a censura volte, que isso seria um retrocesso muito grande, mas eu acho que deveria ter uma lei de proteção, de que esse tipo de música ela não fosse liberada, porque é a formação da cabeça dos nossos jovens. Nossos jovens, até os 25 anos, nós estamos em formação. E não é caretice. Eu gosto de todo tipo de música, é um momento de onde você está, mas esse tipo específico, onde ele insulta a mulher, onde ele agride a mulher, onde ele coloca a mulher como um objeto de uso, sabe? E a gente vê as nossas meninas dançando, né? Ah, porque o feminicídio é porque ela está usando aquele tipo de roupa. Se Mas constrói, aquele tipo de roupa é que está na moda, né? É constrói o uma tipo de roupa que cultura. Constrói uma é, cultura a favor da violência contra a mulher, né? é. Aí vem, né, a demagogia de dizer que não existe uma cultura a favor da violência, que existe uma lei para nos proteger. Que lei é essa? Que para você comprar um carro tem que ter uma mulher de corpão, de fio dental, nua na frente do carro para exibir o carro, para poder o carro ser vendido, né? Se é para comprar uma cerveja, tem que ser uma mulher nua tomando cerveja para vender uma cerveja. Não é a questão da caretice. A mulher de biquíni na praia, lógico, ela não vai estar de longo na praia para tomar uma cerveja, mas é a questão da cultura. Você vai caminhando para aquele funil, né? E quando você vê, você está lá no fundo, né? Sendo desrespeitada. Hoje, filho não toma mais a bênção, a mãe, né? A mãe não abençoa mais o filho, a vaidade é obrigação, né? Você tem que estar com as unhas desse tamanho, você tem que estar com o cabelo na moda, você tem que estar com o corpão, você tem que estar linda, você tem que estar gostosa para você ser aceita no mercado. E para você fazer tudo isto, muitas abrem mão do fato de ser mãe ou encaminha a sua criança que não tem noção nenhuma para estar usando aquele tipo de padrão, né, de moda que a sociedade está exigindo, mas a sociedade está exigindo do menos favorecido, porque se você pegar hoje a divisão de classe, né, a classe A, ela não se mistura com a gente, vamos colocar assim, né? É onde o dinheiro está lá em cima com eles, onde eles tudo podem, e são eles que compram a gente, nós viramos produtos, né? Nós viramos escravo da economia, porque hoje nós corremos atrás deste dinheiro para poder nos mantermos bem na sociedade. E aí vem todo um contexto, né, de como você vai ter que trabalhar, quanto você vai ter que ganhar, como você vai fazer para ter esse dinheiro, para você se manter bem perante a sociedade. Então, é uma coisa muito profunda na realidade, né? E é onde a gente vai assim, a gente vai pregando à medida que do possível, né? Quando a gente pega as células, que entra as células da saúde para falar da saúde da menina, né? Como ela tem que cuidar do corpo dela. Quando a gente pega um psicólogo para dizer como é que a cabeça tem que ser cuidada, né? A gente pega um professor, né? Hoje, a célula dos professores, a gente vê que os próprios professores estão estressados,
para educar os seus alunos. Mas por que existe esse estresse? Porque ele também está sofrendo uma pressão muito grande, né? Os professores não estão sendo respeitados, não estão. É carga horária, é salário baixo, a sociedade em si ganha muito pouco. Aí, outro dia, um delegado aposentado, ele fez, Eunice, mas eu acho que isso aí não resolve, porque depende dos políticos, depende das leis. Eu falei, não, não, você está equivocado. Nós não dependemos da sociedade, porque se o elefante soubesse a força que tem, ele seria o rei da selva e não o leão. Porque o elefante é muito mais forte do que o leão. E é a nossa sociedade. A sociedade é mais forte do que os políticos, do que as leis. Então, a sociedade tem que sim se reunir, ela precisa se reconhecer, se amar, se respeitar e dizer: não, nós temos que ser uma sociedade, sim, de convívio, né, de respeito para com o próximo, de, de desejo de crescimento, de desejo de que minha família seja uma família, né, de amor ao próximo, o respeito entre a mulher e o marido, o respeito entre o marido, a mulher e o filho. E eu não falo isso de dizer, não, nós não podemos nos separar de uma relação. Podemos sim, sabe? No momento em que você vê que a sua família está sendo prejudicada, aí você tem que ter a coragem. Aí eu volto, né? Em 1940, onde Helena Arminda de Carvalho, que vivia num período de patriarquismo, onde a mulher era submissa a pai, mãe, irmão mais velho, a marido, a família, a mulher não tinha voz altiva, não tinha lei que a protegesse, pelo contrário, a lei era contra ela, ela fugiu. Ela fugiu e foi para ter a liberdade dela. Então, acho que Helena Arminda de Carvalho foi um exemplo de uma guerreira solitária, que hoje a gente vê muitos nomes de mulheres que lutam, que vão, que conseguem, que chega, que vai, e que mata e que morre, mas que está sendo reconhecida pelos seus feitos, né? Mas ela está sendo reconhecida porque existem também leis que a favoreceram, né? Vamos citar a própria Maria da Penha, que a lei veio, mas que ela está numa cadeira de roda e que o marido dela nunca foi preso pelo que fez com ela. Então, nós não podemos esperar da lei. E não é para a gente fazer a lei com as próprias mãos. Nós temos que fazer uma sociedade melhor, construir uma sociedade melhor. E aí sim, no momento que você reflete e você diz, não, eu tenho que resgatar a minha família, não é pegar bandeira e ir para a rua, né? Mas é dentro de casa. Eu tenho que trazer meu filho. Meu filho, eu tenho um filho, já é um homem, já está com 37 anos, mas quando ele ia para a escola, ele queria ir para a casa dos coleguinhas e tal, eu dizia, não, traga seus coleguinhas para cá, para eu conhecer seus colegas, para eu saber com quem você está andando, não é? Para eu saber com quem você está namorando. Minha mãe, estou namorando tal. Filho, quais são os costumes da família dela? Traga ela para cá e bote ela no nosso ritmo, para que a gente possa você possa namorar com tranquilidade, né? Transformações positivas, sabe? E porque se eu fui criada dessa forma, que diz assim, se eu não proteger a minha cria, vai ter gente lá fora querendo cuidar da minha cria. E a minha cria não vai ser cuidada da maneira que eu, uma mãe, poderia cuidar, né?
Bom, gente, nós vamos voltando aqui do horário comercial. Continuamos conversando com a Eunice Espínola, que é do Helenas Não Se Calarão. Ela estava fazendo uma fala muito importante. O nome do nosso programa é Culturas, de como a cultura também é importante no processo de formação de pensamento, de ideias. Se nós ouvimos um determinado estilo de música que é a favor da cultura da violência contra a mulher, ou nós assistimos propagandas, tudo isso pode ensinar o jovem como ele deve tratar a mulher, a partir do momento que a mulher está sendo muito objetificada pela sociedade. O que eu achei muito interessante também que você estava falando é a questão do cuidado com os jovens. Principalmente hoje que nós temos redes sociais, nós vimos numa novela, uma menina conversava com uma mulher, tem vários aplicativos de mudança de imagem, de voz. O cuidado tem que ser redobrado. Como que as células atuam no auxílio da proteção do adolescente? Como que vocês agem na formação dessa cultura de não violência? Porque vocês têm células de saúde, educação, cultura, que é. Esporte, a multiculturalidade, né? E a célula jurídica que ela serve para nos orientar, vamos colocar assim, nas nossas falas, né? E a gente trabalha essa questão, se você observar, as igrejas, antigamente, você frequentava e não tinha músicas, né? Tinha aquele coral em cima que cantava e tal, mas tudo muito sério e tal. Hoje nós temos padres cantando, né? Você vai para um show de um padre, né? Você vai para um show de um pastor, de uma pastora. Então você vê que a própria religião, ela vem sofrendo transformações, né? Para poder chegar nos jovens, né? E a gente precisa, na realidade, são elos, né? Nós precisamos, como pais, eu volto a bater nessa tecla, porque assim, hoje a gente observa que uma liberdade muito grande, que não é a liberdade, é a libertinagem. São duas palavras diferentes. Liberdade, libertinagem, né? Então, muitos pais hoje deixam à vontade porque acham que o mundo está moderno. O mundo nunca foi moderno e nunca foi atrasado, tá? O mundo sempre vai caminhar na mesma velocidade, no mesmo ritmo que ele sempre levou. O que existe são mudanças de comportamento onde a gente não pode deixar passar a formação dos nossos filhos, a preocupação com os nossos filhos. Quantos. Teve um filme agora de Dira que ela mostrou. Esqueci o nome da senhorinha, mas eu acho que era Esperança o nome do filme, no nome da senhorinha, que ela foi no garimpo para buscar o filho dela que estava trabalhando como escravo, né? Aí eu pergunto, quantas mães botam a cara na porta ou na janela para botar o filho para dentro de casa quando está vendo que está em má companhia, né? Quando está vendo que a criança está caindo num rio de, de má formação, porque a mãe está na frente de uma televisão, está na frente de um celular e que não está dando a devida atenção. Que uma criança está sofrendo violência é forte, mas é necessário. Se você piscar os olhos e abrir, uma criança está sendo violentada num piscar de olhos, não é? E se essa criança está sendo violentada, porque está tendo a ausência de um pai, de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de um espírito de família, né? Para respeitar,
de você pegar o filho de sua irmã e colocar dentro da sua casa e você respeitar como seu sobrinho, né? De você pegar a filha da vizinha para ela ir no mercado enquanto ela não tem com quem deixar com a criança, você tem que saber respeitar. São que a gente vai trabalhando, nós, como você disse, a gente tem os educadores, nós temos o pessoal da área da saúde que vai, psicólogo, psicopedagogo, né? E assim a gente segue, pessoas dos direitos humanos que vão nos orientando. Nós não pegamos casos, nós somos preventivos. Se chegar ao nosso conhecimento, nós encaminhamos, né? Você tem que buscar, a gente faz a orientação de onde ela deve se dirigir para buscar o recurso necessário para tal situação, porque nós somos preventivos, nós vamos trabalhar a mente da criança, a mente do jovem, a mente. Nós temos a nossa diretora de arte e cultura, Maria José, eu achei perfeito, eu estive com ela, foi dar uma entrevista numa rádio local aqui em Salvador, e eu fui com ela, né, só para assistir. E eu gosto de acompanhar, sabe, meus diretores, eu gosto de ver como eles estão falando, porque a gente vai absorvendo também todas essas informações, né? E ela fez uma poesia com a letra de uma música que eu disse a você, essas músicas que os nossos jovens estão ouvindo, né? E ela começou a declamar. E eu fiquei olhando para ela assim, o locutor começou a olhar, sabe? O que é isto? Então, assim, ninguém havia percebido que aquela letra era uma letra violenta contra a mulher. E ela fez, através da poesia, ela mostrou. Então, é dessa forma que a gente pega e leva as performances nossas artísticas, né? Nós estivemos também na Câmara Municipal, numa premiação que nós recebemos também, graças a Deus, e isso foi no mês de março, foi no mês de março. E tinha vários coronéis, policiais de várias formações e tal, muitos militares recebendo suas premiações, e a gente lá no meio, né? E fizemos uma performance. Sobe no palco Maria José, ela é baixinha, né? Eu digo assim, a nossa pequena notável, e ela começa a declamar uma poesia misoginia que ela começa a falar a violência que ela sofre em casa, tal, a poesia, né? E era uma encenação. E vem Índio, um dos nossos elencos, também do teatro, Índio encostado na parede, assim, e quando ela começou a declamar poesia, Índio dá um grito: Ei! Você, pare! Vá para casa agora! É aquela postura de homem machista dando a ordem em cima dela, né? Os policiais levantaram na hora, foi assim, muito, sabe, fantástico assim de ver, né? Aí eu acenei e disse a eles, é uma encenação. Eles aí sentaram novamente, Índio ficou inibido no palco ali, né, meio inibido. Aí eu disse a Índio, você está no teatro, você tinha que continuar na postura que você estava, mas você ficou com medo do policial, não foi? Ele foi. Eu falei, aí, é este medo que os nossos homens, né, precisam sentir, de que se ele for agredir realmente uma mulher, que a lei vai estar ali para enquadrá-lo, né? E foi assim, a gente usa isso como um exemplo bonito, né? Porque a violência ela é feia, mas quando você reconhece a violência, ela deixa de ser feia, porque você sabe, você vai passar a se proteger, né? No momento em que seu marido não lhe respeita, tem coisas assim. Eu acho que não existe uma mulher que não foi desrespeitada, no mínimo do mínimo. Mas também não existe uma mulher que não desrespeitou o mínimo do mínimo. Porque muitas vezes você chega em casa estressado e você dá um grito para seu marido, você dá um palavrão para ele, né?
e você puxa, não é defendendo nem o homem nem a mulher, mas é que eu digo assim, a gente tem que se colocar no mesmo patamar, né? Com a diferença que se ele bater, a gente cai. E se a gente for bater, a gente vai apanhar também, porque a gente não tem força física para encarar um homem, né? Mas ele tem a força física para encarar a gente. A nossa a conformação não foi feita para briga, para luta, para combate. Então, por mais que a gente faça uma defesa pessoal, que se é necessário, mas por que, né, a gente precisar fazer defesa pessoal para se defender dos nossos, né? Se fosse uma defesa pessoal para a gente se defender na rua de um ladrão, de um estuprador, de um quem quer que seja, mas se defender dentro de casa dos próprios seus, né? Isso é muito triste. Então, acho que a gente precisa resgatar a nossa família. A gente resgata a nossa família, reeduca nossos filhos, a gente vai buscar isso, a gente leva, a gente vai nas escolas e fala com as crianças, fala com os jovens, fala com os pais, sabe? A gente vai em espaço público, participando de uma feirinha agora de São João, né? Que todo mundo comemorando aqui na Bahia, se comemora muito São João, e nós fomos para a praça pública, levamos as nossas camisas que a gente está confeccionando para poder vender, para poder buscar recurso, né? Para a gente poder fazer os nossos trabalhos, levamos as nossas camisas. A quantidade de gente, Jandiara, que veio querer saber, sabe, de como é, de pessoas que olhavam assim, nossa, isso é agressão, né? Aí, então, assim, ela reconhecer que ela passa por aquilo, né? E dizer assim, e aí, como é que a gente faz? Eu falei, filha, a gente faz, acompanha o nosso trabalho, né? As nossas palestras. Muitos professores nos abordaram, convidando para ir nas escolas. Venha, se a gente convidar você, vocês podem vir nas nossas escolas para vocês palestrarem para a gente? Podemos, sabe? E o interior, pessoas do interior também pedindo para a gente ir para lá. Aí, o que nos falta é o recurso para estar em todos esses lugares, sabe, Nadiara? Porque os convites são muitos para a gente estar aqui, ali, acolá. Então, assim, eu volto para o início da nossa conversa, né? A necessidade da ONG foi justamente para a gente entrar em editais, para a gente ter recursos, para a gente poder estar indo em tudo quanto é canto, e, óbvio, trazer muitos e muitos voluntários. Eu sou modesta, eu digo assim, eu quero que a nossa ONG, Helenas Não Se Calarão, chegue a ser um Rotary na vida, tá? De ter em cada canto no mundo ter uma sede, ter muitos voluntários, muita gente trabalhando para que, pela prevenção da violência, e que a gente consiga, né, não hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas que a gente consiga transformar esse mundo, sabe? Entra naquela propagandinha das crianças de uma pasta de dente que elas faziam, vamos transformar o mundo! E a gente, o Helenas Não Se Calarão tem essa pretensão, transformar o mundo. Parabéns parabéns pelo seu trabalho. Quem quiser entrar em contato com vocês, quais são as redes sociais? Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, com as páginas Helenas Não Se Calarão, né? E também temos o telefone, né, o Zap, que é o 7199995552. É um Zap onde a gente também orienta e dá todo tipo de informação que queiram é, saber sobre nós, né? Nós temos uma revista eletrônica, essa revista a gente passa para as pessoas através do Zap, para que as pessoas conheçam um pouco mais do nosso trabalho, e assim estamos seguindo, né? O telefone, a rede social e esse trabalho aí que a gente está buscando levar para todo mundo. Helenas Não Se Calarão.
Venha Quero- ser uma Helena também, Jandiane. Ah, vai ser um prazer. Eu quero te agradecer pela sua participação. Muito obrigada. Queridos, até a Eu próxima.